Acho que agora deu certo. Certo! É que eu não tava, Isa, é que eu não tava conseguindo fazer a live, na verdade. Não era nem você que não conseguia. O Instagram, ele tá travando, ele não tá eu não tava conseguindo fazer. Ai, meu Deus. E eu Mas nunca isso, fiz uma live, então eu não sabia direito como não, fazer. não, é que na verdade eu não tava conseguindo entrar na live que eu fiz antes da aula, eu também não tava entrando, deu um problemão, atrasou, por isso que eu nem falei com você antes. Aham. Mas agora deu certo. Você tá me ouvindo? Tô sim. Tá dando pra ouvir certinho. Tá dando para ouvir certinho? Tá, sim. Primeiramente, muito obrigada, muito obrigada. A galera tá entrando. Essa live ela vai ficar salva também. A gente vai fazer um vídeo e vai disponibilizar para todo mundo depois que não conseguiu entrar aqui ou tá tendo problema para entrar no Insta, na live do Insta, ok? Então, acho que acredito que nós podemos começar, né, Isa? Uhum, vamos sim. Então vamos lá. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a Isa, ela vai responder e depois, no final, galera, vocês podem, no final, que a Isa, quando terminar de responder as perguntas que eu vou fazer, vocês podem fazer perguntas para ela, curiosidade que vocês têm ou alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem perguntar aqui, pode até ir escrevendo se vocês quiserem, daí a gente vai perguntando para a Isa, beleza? Isso aí. Isa, então vamos lá. Então, o que é ansiedade? Isso. Então, acho que para começar tem que ser o que é, né? Porque a gente precisa entender muito bem o que é essa ansiedade, né? Então, assim, vou querer ser o mais clara possível, tá? Para ficar fácil para todo mundo entender aqui. Tá. Então, a ansiedade, ela seria basicamente o sentir medo e sentir preocupação, né? Só que todo mundo acha que ansiedade é algo ruim, né? Só que antes dela ser uma doença, dela ser um transtorno, ela é algo normal. Ela é uma emoção completamente normal na nossa vida, né? E ela, além de ser normal, ela permite a nossa sobrevivência. Tipo, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro isso na cabeça de todo mundo, tá? Vamos pensar assim, quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os dois lados, né? Para ver se não está vindo nenhum carro e se eu posso passar, né? Então, é o medo, essa preocupação de que algo ruim possa acontecer comigo que faz eu me cuidar, né? Falando um pouco mais do que está acontecendo hoje em dia. O fato da gente estar saindo de máscara, tá evitando o contato social, evitando aglomeração, lavando sempre as mãos, evitando colocar a mão na boca, a mão nos olhos. E isso é o medo de ficar doente, né? Vem essa preocupação. Então, a ansiedade ela é necessária para a nossa integridade, né? Então, ela é algo extremamente importante. Mas aí, quando que ela vira uma doença, né? Então, a ansiedade, ela se torna um problema quando ela se torna um excesso, quando ela sai do nosso controle e começa a causar um sofrimento na nossa vida, começa a prejudicar a gente, né? Prejudicar no trabalho, prejudicar no relacionamento, prejudicar a gente nas nossas atividades do dia a dia. Daí é nesse momento que a gente tem que parar, né? Pensar o que está acontecendo, aí que a gente pode procurar ajuda, né? Uma ajuda de um médico, uma ajuda de um psicólogo, né? Mas para ficar bem claro mais ainda o que é essa ansiedade, né? Eu vou voltar ali no medo e na preocupação, né? Então, a preocupação da ansiedade, ela é sempre uma preocupação com o futuro, né? Então, a gente pensa, será que eu vou ficar doente? Será que eu vou perder o emprego? Será que vai ter leito para todo mundo nos hospitais? Então, é sempre uma preocupação com amanhã, né? E o medo que a gente sente na ansiedade, ela é um medo de algo interno, algo que a gente não conhece muito bem, algo vago, né? Não é um objeto concreto aqui na nossa frente, é mais o medo do desconhecido, né? Então, assim, seria basicamente isso que é a ansiedade, né? Não sei se Joia, ficou Isa. claro para todo mundo. Acredito que sim. E se não ficou, galera, escrevam que a gente vai perguntar para a Isa depois. Ok? Então, vamos lá para a nossa segunda pergunta. Como identificar uma crise de ansiedade, principalmente nesse período aqui de quarentena que a gente está em casa? Então, assim, ó, o paciente ansioso, ele costuma estar muito irritado, né? Ele fica nervoso, se sente assustado,
pode ter prejuízo no sono, principalmente para começar o sono, ou às vezes fica acordando ali durante a noite. Porque a cabeça da pessoa ansiosa, ela não para. Fica o tempo inteiro ali pensando, né? E isso acaba prejudicando o sono, ou acaba prejudicando o nosso rendimento, prejudicando a nossa atenção para realizar as nossas atividades. E a pessoa ansiosa se sente exausta, porque ela não para de funcionar, é o tempo inteiro ali pensando, 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 e a gente fica extremamente exausta, né? Também pode ter aumento do apetite, que após está acontecendo muito com uma galera aí, né? Ou diminuição do apetite, né? E além de tudo isso que eu falei, a gente sente diversas alterações fisiológicas, né? Que é o que a gente sente no corpo, né? O paciente, ele tem o coração muito acelerado, ou ele sente dor no peito, ou até mesmo uma sensação do coração apertado, que a gente chama de angústia, como se estivesse bem apertado, assim, né? A gente também pode sentir muito tremor, formigamento, pode formigar braço, pode formigar perna. Algumas pessoas referem até a formigamento de boca, né? Pode dar dor de estômago, pode dar dor de cabeça. O paciente ansioso, ele fica muito inquieto também. Não sabe se levanta, não sabe se senta, não sabe o que faz, né? Então, a gente pode ter todas essas alterações. E alguns pacientes, eles falam assim, eu tenho tudo isso, né? Mas ter todos esses sintomas não mede a gravidade, né? A gravidade é aquilo que eu falei, né? É o quanto aquilo está causando um sofrimento, um prejuízo na sua vida, né? E assim, para identificar também não só os sintomas, né, ansiosos, acho importante também eu falar aqui da crise de pânico, né? Do ataque do pânico que alguns pacientes eles podem apresentar, né? Então, o ataque do pânico, ele seria os sintomas ansiosos que vêm de uma forma aguda, uma forma muito intensa, como se atingisse um pico de ansiedade. Aí vem tremor, vem dificuldade para respirar, vem coração acelerado, mas junto com tudo isso, vem um sentimento de morte. Parece que eu estou morrendo. E é esse o sentimento mesmo. E além de achar que está morrendo, tenho medo de enlouquecer, né? Então, só quem viveu um ataque do pânico sabe o terror que é viver esse ataque do pânico, né? Uhum. Só que ele tem um tempo limitado, ele dura de 20 a 40 minutos e a gente não morre, né? Dá tudo certo, né? Eu falo isso porque é muito comum a gente receber em emergência de hospital clínico. Os pacientes, eles vêm achando que tá com algum problema cardíaco, que estão infartando, daí a gente vai lá, vai conversar, vai fazer os exames e vê que é só uma crise de pânico mesmo. Isso é bem comum a gente ver na nossa prática assim, diária, né? Mas os sintomas seriam basicamente esses. Joia, Isa. Então vamos lá. Então vamos para a última pergunta para a Isa, que é por que nós sentimos ansiosos? O porquê disso, né? Principalmente aí nessa quarentena. Quem nunca teve e agora está tendo essas sensações, por quê? Então, assim, ó, vamos pensar que essa pandemia que a gente está vivendo, ela é um estresse, né? Um fator estressor, né? E diante de um estresse, o nosso cérebro identifica esse estresse, né, como uma ameaça à nossa vida, né? E diante de uma ameaça, a gente sente medo. E vem essa ansiedade, todos esses sintomas que eu falei ali da ansiedade, né? Por isso que muitas pessoas que nunca tiveram nenhum transtorno ansioso ou nenhuma doença psiquiátrica, ou mesmo os que tiveram e estavam estáveis, têm essa piora ou estão tendo esses sintomas ansiosos, é porque a gente está diante de um fator estressor, né? E é difícil mesmo lidar com isso, né? Mas eu acho interessante também falar que eu fico falando paciente aqui, né? Mas que a pessoa ansiosa, ela tende a valorizar muito os pontos negativos de toda essa história, né? A gente só vê o número de mortes, os números de desempregados, os números de casos. Então, a gente valoriza muito os pontos negativos para, de uma forma inconsciente, a gente justificar que a gente está vivendo uma ameaça à nossa vida, né? E quando a gente justifica isso de uma forma equivocada, a gente fica ansioso. A gente sente o medo e fica ansioso. E quanto mais ansioso a gente fica, mais a gente valoriza os pontos negativos e mais acredita que está vivendo essa ameaça, né? Então, a gente entra nesse ciclo vicioso.
Por isso que é tão importante a gente entender o que é essa ansiedade, saber quando a gente está ansioso, para a gente poder romper esse ciclo vicioso ou nem entrar num ciclo vicioso, né? Então, a gente tem que parar de se preencher de informações negativas, né? Parar de valorizar só os lados negativos e começar a ver um pouco mais o que pode ter de bom, né? Ou que não é tão ruim de toda essa história, né? Tanto que eu acho importante falar, né? Pensando assim que 80% dos casos de coronavírus são casos leves ou casos assintomáticos, né? Em torno de 5% que são casos graves, que são os casos que vão a óbito. Então, a gente não está vivendo uma ameaça real à vida. A gente não está ali de frente com a morte, né? Vamos falar assim. Então, é mais a ideia, o medo de ficar doente, o medo do que pode acontecer, é esse ambiente de incertezas, de que cada hora fala uma coisa, cada hora vem uma norma diferente, né? E é o ambiente do novo, porque a gente nunca viveu nada disso antes, né? Pelo menos eu acredito que ninguém aqui viveu isso, porque a última pandemia vivida no mundo, na história, né, foi no século passado com a gripe espanhola, né? Então, é o novo, é o incerto. E a gente fica nessa angústia. E é difícil mesmo, né? É até importante a gente não se cobrar tanto disso tudo. Saber que a gente pode estar ansioso, a gente pode estar angustiado, pode ter dias bons, pode ter dias ruins, porque faz parte disso, né? Não se cobrar tanto. Acreditar que tudo isso vai passar e que vai dar certo, né? Olha, Isa. Então, eu resolvi, junto com vocês, a gente fazer isso, porque eu acredito que todo mundo está, querendo ou não, passando por isso. Eu estou errada. Um pouco mais pesado, o outro um pouco mais leve, uns estão levando muito mais para o lado negativo e outros estão tentando controlar, mas as pessoas que eu conheço, que eu estou conversando, todo mundo está passando por uma crise, eu não sei se é crise de ansiedade, mas está sofrendo isso. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que faço bastante atividade física, sempre estou alegre e eu não sei se é normal. Agora, essa é a minha pergunta. Galera, se vocês tiverem pergunta, comecem a perguntar agora para a Isa. Eu tenho picos de humor. De manhã eu tô de um jeito, de repente eu tô do outro, de repente eu tô do outro. Quando eu vejo eu quero chorar, quando eu vejo eu quero rir. Picos assim, aí às vezes eu tô com muita dor de estômago, às vezes tá me dando uma falta de ar. Loucura, assim, coisas que eu nunca vivi. Eu nunca vivi isso. Eu sempre. Não que eu não era triste. Às vezes sim, por algum motivo. Mas não várias coisas no mesmo dia. Mas isso é extremamente normal, isso não é só você, eu tô assim, tem muita gente assim mesmo, né? Porque igual eu falei, esse ambiente que foge do nosso controle, a gente não tem controle do que está acontecendo. E isso causa essa instabilidade mesmo, né? Então hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal, ou acordo bem, vou dormir à noite. Isso é extremamente normal, né? Isso que você falou que eu tenho hora que dá vontade de chorar, tem hora que dá vontade de rir, tem hora que falta ar. Isso é Sim. ansiedade, né? Isso é normal mesmo, porque tá todo mundo passando por um estresse. E o que eu acho legal falar assim, que a gente tem estresse, estresse é algo normal da vida, né? A gente não só essa pandemia, mas a gente vive tendo que lidar com o estresse, né? E isso que a gente está vivendo agora é a forma como a gente lida com o estresse na vida. Então, essa é a nossa personalidade. Algumas pessoas têm essa personalidade ansiosa, mas que às vezes estava ali um pouquinho anestesiado por aquela rotina louca que a gente entra. E agora a gente está podendo observar um pouco mais com calma, um pouco mais de fora, o que acontece comigo mesmo, né? Que a gente fica tão frenético na nossa rotina que não dá tempo para nem pensar direito, né? E agora a gente está podendo observar melhor o que tem dentro da gente, né? Mas estamos normal. com tempo, né? Estamos com tempo, isso. Tempo de sobra. Teve alguém que fez uma pergunta aqui, doutora, o fim da tarde é o momento mais difícil para a pessoa ansiosa? Sim, e por quê? Não só o momento da tarde, né? Mas a gente tem momentos que fica um pouco pior mesmo. Algumas pessoas elas podem ficar um pouquinho mais tristes no fim do dia, porque é o momento que a gente para pensar, né? Às vezes a gente acorda, vai para academia, vai para o trabalho, passa o dia inteiro lá
preocupado com um monte de coisa, e à noite é aquele momento que a gente relaxa. Aí vem o momento que a gente fica um pouquinho mais com a gente mesmo e vem aquelas angústias, porque é a hora que a gente começa a pensar um pouquinho mais no que está acontecendo, né? Mas pode ser bem normal, sim. O fim do dia ser um pouquinho pior. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aqui pra gente, pra doutora Isabela, que ela vai responder para vocês. Mais alguém? Acho que Isa, tá vendo que a pessoa mais curiosa sou eu, né? Por isso que eu fui atrás dessa live. Eu tô tendo mais perguntas que as outras pessoas. Se a pessoa sentir que ela isso tá prejudicando ela, seria o caso de procurar um profissional? Sim. Ou qual profissional procurar? Como procurar, né, no meio dessa pandemia? Como está funcionando? Então, assim, ó, um transtorno ansioso mesmo, vamos pensar num transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é aquela ansiedade contínua, que está sempre ali com a gente sempre está preocupado, que é o que está acontecendo basicamente, né? Para a gente falar que é um transtorno ansioso mesmo, a gente precisa de pelo menos 6 meses da presença dos sintomas, né? Na maior parte dos dias. Então, daí que a gente fala que o paciente está tendo um transtorno ansioso, daí que a gente poderia tratar esse paciente, né? Mas se isso tá causando um prejuízo muito grande na sua rotina, você pode procurar o médico a qualquer momento, até para esclarecer dúvidas, ver o que você está sentindo mesmo, e pode ir tanto num psicólogo como num psiquiatra, né? Nenhum exclui o outro no início principalmente no início de um tratamento, né? Agora, em relação ao funcionamento, a gente está trabalhando normal, né? Eu, pelo menos, estou trabalhando tanto online em casa como presencial, né? Isso vai do que o paciente quer, né? Mas os hospitais estão abertos, as clínicas também, mas a grande maioria dos psiquiatras estão fazendo atendimento online, né? Mas estamos todo mundo trabalhando aí mesmo. Uhum. Teve uma pessoa que perguntou quais são as técnicas que a gente pode fazer para diminuir esses sintomas. Isso eu vou deixar para o Felipe, né? Tá, esse é do Felipe? Esse é tá do bom, Felipe, então esse é do ele que vai falar. Tem mais uma pergunta aqui. O que podemos fazer para manter sob controle a nossa ansiedade? Não sei se é a tua parte ou a do Felipe, que entrou depois. Não, mas eu posso falar aqui, né? Acho que o que mais dá para a gente pensar para controlar a nossa ansiedade, além das diversas técnicas que o Felipe vai falar aqui, é o que eu falei, é racionalizar, né? Pensar, é questionar os nossos pensamentos. É pensar, o que eu estou pensando tem fundamento? É um pensamento real? É uma ameaça à minha vida? Esse meu pensamento, o que eu penso, tem solução? Eu posso resolver? Como eu posso resolver? Então, é sempre trazer para a razão, questionando, conversando com você mesmo e encontrando saídas para aquilo. Porque na grande maioria das vezes, o pensamento ansioso, ele não tem... O pensamento do paciente ansioso, ele não tem muito fundamento, né? A gente acaba se preocupando com algumas coisas de uma forma exagerada, mas é uma coisinha assim, né? Não são grandes problemas, eles viram grandes problemas dentro da nossa cabeça, né? Então, racionalizar aquilo, procurar fundamento e questionar isso com a gente mesmo é uma das melhores técnicas. Eu falo isso porque eu sou muito ansiosa e isso funciona muito, assim, muito mesmo. Sempre trazer para a razão, porque na grande maioria das vezes não tem muito fundamento aqueles problemas, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Isabela? Podem perguntar aqui. Da técnica e depois com o Felipe, né? O Felipe vai falar, A gente dividiu assim a nossa conversa com vocês, né? Mas se alguém tiver alguma outra pergunta, pode perguntar ali para mim ou no meu Instagram, que daí eu vou estar à disposição para conversar com vocês. Legal. E você, Érica, mais alguma pergunta? Nem. Daqui a pouco eu lembro, daí eu vou perguntando. Aí você me pergunta de novo. Doutora Isabela, muito obrigada. Eu que agradeço. Desde já, gente, eu sei que é um projetinho que a gente tem, que a gente vai fazer por mais dias aí, porque tem muita coisa para falar, né? Tem muita gente para ajudar. Muito obrigada desde já.
Eu que E se alguém, agradeço a oportunidade, viu? eu acho que foi super importante. Vai ficar, como eu falei no começo, vai ficar gravado. Eu até vou mandar para muita gente que conversou comigo sobre isso. Eu vou mandar, tem pessoas que não podiam entrar nesse horário. Eu vou mandar porque eu acho que foi de muito ajuda o que você falou, o que você explicou, acho que cada um na sua área e essa área de vocês, então acho que foi super válido. Muito obrigada mesmo. Obrigada, estou à disposição, viu, Eric? O que precisar. Obrigada. Tá Beijo. bom? Tá Tchau, bom. beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Galera, agora é o Felipe que vai entrar e vai falar com vocês. Adorei, Laís, eu também, adorei as dicas. Agora tem o Felipe que vai entrar e vai falar também, ele é psicólogo. E eu acho que essa live pode ajudar muita gente. Enviem, depois eu vou disponibilizar o vídeo. Enviem para as pessoas, ou elas podem entrar no Instagram e ver a live. Elas podem fazer também perguntas direto para a doutora Isabela, ok? Que ela vai responder. Ela falou aqui na live, ela ficou à disposição de vocês e ela vai responder a pergunta de vocês. Deixa eu ver aqui com o Felipe, que agora é a vez dele. Pode pedir aqui para mim. Felipe, pode pedir aqui para você, para a gente dividir a live, que agora é a sua parte. Muito legal, galera. Tá conseguindo entrar? Vamos lá. Achei aqui. Enviar. Boa. Ele tá, eu tô esperando ele entrar, galera, responder. Olá. Oi, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certo. Você estava assistindo a doutora Isabela? Tava sim. Legal. Então vamos lá. As pessoas também podem fazer perguntas, tá? Podem responder aqui embaixo. Daí eu vou fazendo a pergunta que vocês escreverem. Eu acho que você não consegue ver as perguntas, ou consegue? Eu acho que se for aparecendo aqui, aparece. Por enquanto, não tô vendo nada. Ah, então eu não sei se você consegue ver. Mas aí eu vou te falando, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta. Por que as pessoas estão ficando mais ansiosas durante o isolamento? Então, assim, acho que é importante a gente entender primeiro o que está significando esse isolamento. Porque quando a gente pensa sobre isso, geralmente a gente fica muito preso na questão de, às vezes, não estar vendo as outras pessoas fisicamente ou não estar saindo de casa. Isso, por si só, já gera uma angústia. Porém, não é só isso, né? Como a Isa colocou bem, o fato do isolamento estar acontecendo está trazendo muito mais angústia para a gente, né? Então, não é só o fato de eu não estar saindo de casa. Todo mundo tinha uma estrutura já muito bem pré-estabelecida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tinha uma estrutura familiar, e isso veio meio que para mudar com tudo isso, né? Então, o horário que eu fazia de trabalho, o local que eu ia, os lugares que eu ia, o tempo que eu passava com o meu namorado, minha namorada, minha família, o conhecido, de certa forma, foi abalado, né? Então, isso gera muito mais dúvidas do que certezas, né? Então, cada um aí, todo mundo aí tinha seu planejamento do que ia fazer nas férias, como que ia ser o ano, o que ia fazer, e de certa forma, no mínimo aí por um ano, as pessoas estão tendo que reavaliar isso, né? Então, o que eu vou fazer no mês que vem, eu já não consigo muito bem planejar, né? Então, são muito mais incertezas do que certezas. Então, como a Isa colocou muito bem, ansiedade nada mais é do que medo da incerteza, medo da dúvida, né? Então, a gente está num momento que o que a gente mais está tendo são dúvidas, né? E o ambiente realmente está muito como se fosse quase aquele sentimento de guerra, sabe? De que qualquer pessoa é praticamente meu inimigo, que pode estar me infectando. Então, assim, existem muitas dúvidas e questionamentos e angústias que a gente está fazendo. Então, eu não sei, às vezes, responder. Isso traz sentimentos de
limitação, sentimento de falta de controle sobre a própria vida, sabe? Então, naturalmente, a partir do momento que eu tiro as certezas e a minha base, né, de confiança e aumento as minhas dúvidas e os meus questionamentos, naturalmente isso aumenta os comportamentos de ansiedade. Uhum. Joia. Então vamos para a próxima pergunta. O que podemos fazer para tentar nos manter motivados durante o isolamento e como lidar com a ansiedade? Já entra na pergunta que teve uma pessoa que entrou aqui e perguntou quais seriam as técnicas, né, que nos ajudaria a passar por esse período. Então volta aí nessa pergunta. O que podemos fazer para tentar nos manter motivados durante o isolamento e como lidar com a ansiedade? Porque no começo estava mais fácil, agora está ficando muito mais difícil, né? Cada vez que passa o tempo, mais difícil vai ficando. Exatamente, porque, de certa forma, é exatamente isso, né? Vai aumentando esse sentimento de não saber o que vai acontecer. E, de certa forma, a gente se motiva porque a gente cria uma rotina. A partir do momento que eu tenho uma rotina, eu tenho um retorno disso, né? Então, assim, o fato de eu estar motivado, às vezes, para treinar ou fazer um exercício, por exemplo, não é só o fato do exercício, né? Tem um monte de coisa aí envolvida. Tem a questão social, tem a questão, às vezes, de eu sair do meu trabalho, ter o ambiente da onde eu treino, ter a música, ter vários referências que agora que eu estou em casa eu não tenho, né? E fora as preocupações, como a Isa colocou a questão do apetite, é muito natural a gente ir para a questão da comida, por exemplo. O alimento ele tem uma questão afetiva muito grande. Se a gente pensar, se eu estou triste, a gente está acostumado a comer. Se eu estou feliz, eu quero comemorar, eu como. Então, naturalmente, eu vou para essa via. A comida praticamente tem a mesma função de um abraço hoje em dia, né? É essa questão justamente de afeto. Então, a questão emocional, a gente tem que pensar, e de motivação, que as motivações, a estrutura que a gente tinha há pouco tempo atrás, não tem como a gente meio que retomar. Porque às vezes que a gente se cobra, eu quero voltar para aquela motivação que eu estava. Isso é um pouco possível, eu tenho que reconstruir essa motivação, né? E como que eu faço isso? Eu tenho que incluir, de certa forma, isso na minha rotina. Eu tenho que criar uma nova rotina para eu começar a sentir os efeitos daquilo sobre mim. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho um resultado bom com aquilo, aí sim eu começo a me sentir motivado a ter aquele sentimento de felicidade. Porque até então, eu acho que esse resultado que eu tenho está muito específico naquele ambiente que eu estava, ou naquela situação, com aquelas pessoas. Então, nesse é um momento que a gente tem que insistir um pouco mais, né? Porque o resultado vai vir um pouco mais a longo prazo. E dentro da questão de motivação, e acho que outra coisa importante também é a gente lembrar a situação que a gente está vivendo, porque a gente está num momento de muita cobrança também, né? Então, eu não estou... mudou tudo, mas eu quero entregar, se não a mesma coisa, ou mais do que eu entregava antes. Então, a gente também tem que, de certa forma, se permitir um pouco a dar uma relaxada, né? O que é muito difícil. A gente tem que se permitir a entender que eu não estou entregando, às vezes, o meu melhor, ou o que eu gostaria de estar entregando, mas não porque eu não consigo, mas porque nesse momento não tem como, né? Então, isso já ajuda um pouco a tirar esse peso da gente. Então, vamos lá. Questão de motivação. Também acho que a questão de a gente fazer deve estar assumindo muito a questão de ter uma rotina fechada, né? Então, muita gente fala, você tem que cumprir o mesmo horário que você cumpria, usar a mesma roupa. Isso realmente é importante eu ter uma rotina para me ajudar, mas é importante também eu ser flexível em relação a isso, né? E eu tentar trazer o ambiente a maneira mais confortável que eu puder. Isso ajuda. Então, assim, vamos pensar que eu tenho um ambiente no meu trabalho que eu saio de lá e eu tento desligar do trabalho. Hoje, meu trabalho está na minha sala, né? Então, eu tenho que tentar, de certa forma, trazer pontos que eu consiga fazer essa diferenciação para me ajudar, né? E tentar trazer, assim, pontos para a gente conseguir
separar e ter um pouco de divisão, sabe? Para ficar bem concreto na nossa cabeça. Dentro da questão da ansiedade, que você colocou das técnicas, né? Acho que o que se fala muito, e realmente é uma coisa real, a melhor técnica quando a gente está numa crise ansiosa é a respiração. Por quê? Porque, como a gente falou, a crise ansiosa, eu tenho o sentimento de que eu estou fora do controle, né? Então, a partir do momento que eu respiro, fora a questão de oxigenação do cérebro, que isso acontece, eu consigo ter controle e sentir o ar entrando nos meus pulmões, e eu sei que eu tenho controle do meu corpo. Parece uma coisa meio subjetiva, mas ajuda a gente a voltar a ter o sentimento que eu tenho conhecimento e que eu tenho controle de alguma coisa, né? Então, conforme eu for sentindo que, como a Isa colocou, alguns sintomas de ansiedade, eu controlar a minha respiração e respirar profundamente por alguns segundos, isso ajuda a voltar pro tino, digamos assim. E dentro disso eu consigo usar o que a Isa colocou de racionalizar e questionar os meus pensamentos. Fora isso também, tem a questão sensorial que a gente consegue trabalhar. Então, o fato de eu colocar uma música que me retome uma coisa, um momento que eu goste, um cheiro que retome algo que eu gosto, que me deixe feliz, que me deixe calmo, tudo isso ajuda o meu corpo a tranquilizar, né? E a conseguir, de certa forma, a estabilizar e questionar várias coisas que pode estar, de certa forma, me descontrolando e dando esse sentimento de não saber o que está acontecendo. Legal, então, respondendo a pergunta de uma pessoa que fez agora há pouco sobre as técnicas, colocar um cheiro ou uma roupa, algo que você usava antes, colocar agora, fazer uma rotina, construir uma rotina dentro do seu dia, trabalhar com a respiração e racionalizar, correto? Exatamente, que assim, que a gente que sabe, que treina, sabe muito bem que a gente esquece de respirar. Né? Então isso causa ainda mais o sentimento de estar mal, né? Então, da mesma forma que a gente está fazendo um exercício, e às vezes a gente está perdendo ali, porque a gente não está esperando, não está percebendo, isso acontece numa crise ansiosa também. Então, além de todo o sentimento do medo que eu estou sentindo, essa questão biológica também ajuda a ficar mais angustiado ainda e achar que eu estou tendo alguma coisa física, né? Então, a respiração ajuda bastante nesse processo. Legal. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, tá? E daí o Felipe vai responder pra gente. Eu tenho como eu fiz com a Isa, vou fazer com você. Eu tenho várias perguntas e vai vindo na minha cabeça e eu vou perguntando. É normal eu não sentir mais vontade de fazer uma atividade física e de não fazer as coisas que eu fazia antes? É normal? Muito, porque, como eu falei, a gente está numa situação que aquela motivação que eu tinha para fazer certas coisas e o sentimento de liberdade que eu tenho, isso tá como se fosse eu estivesse sendo barrado, né? Então, de certa forma, algo me dava muito prazer, mas não necessariamente era o exercício, era a atividade. Era todo o processo, exatamente, o processo de eu chegar até lá. Né? Então, às vezes, o processo, o final, às vezes, o caminho que eu fazia, então eu estou no trabalho, eu saio, o processo de eu chegar até a box, por exemplo, é um processo que eu desligo, que eu penso, então isso me motiva a fazer o exercício, a fazer alguma coisa, isso agora não está acontecendo. Então, a gente pensa muito no preto e no branco, né? A gente acha que não, eu treino, então é isso que me faz feliz. Então, agora é o momento que a gente está questionando isso. Né? Então, assim, não que eu não possa recuperar essa motivação e encontrar um processo ali para como eu coloquei, a partir do momento que eu vou treinar, eu posso aprender que aquilo me traz outras alegrias. Então, eu vou reconstruir essa motivação. Mas, no momento, tem muita gente que está passando por isso. Fora que, como eu falei, como a gente está num momento de muitas incertezas, né, o medo que a gente está passando é muito maior do que necessariamente, às vezes, uma motivação que eu tenho. Então, às vezes, vale muito mais a pena e está muito maior eu tentar ficar
no que me dá prazer, que às vezes é ficar deitado, comendo, ou não fazendo muito movimento, do que necessariamente uma coisa que eu sinto que gera esforço, que é difícil, né? Porque, querendo ou não, é difícil eu sair do meu conforto e fazer um treino, fazer algo que eu não necessariamente apenas atividade física, mas algo que eu julgo como desafiador, né? Então, eu sair desse confortável para algo que é desafiador, nesse momento está mais difícil ainda, mas não que a gente não possa retomar. E a galera não fez pergunta, mas eu vou fazer mais uma. Isso pode trazer consequências ou sequelas para a gente depois que nós começarmos a viver, a normalizar ou começar a tentar, né, a voltar nas nossas coisas diárias que a gente costumava fazer, ir para o trabalho ou ir numa loja. Vai ter consequências dentro do nosso psicológico, com relação ao nosso psicológico? Então, emocionalmente falando, como a gente costuma falar que existem marcas, né? Então, o que pode acontecer? Às vezes, como a Isa introduziu bem, a gente tende, quando a gente tem um pensamento ansioso, a focar muito na questão negativa. Então, se eu sinto hoje que eu não sou capaz, ou que eu não consegui, né, naturalmente eu vou ter esse sentimento mais próximo do presente. Então, se eu não conseguir treinar, o exemplo que a gente está usando, se eu achei mais difícil, se eu não cheguei no final como eu esperava, naturalmente eu vou achar que isso vai se reproduzir quando eu sair do ambiente que eu estou agora. Porque foi a última experiência que eu tive. Né? Então, pode ser sim que a gente tenha um pouco esse sentimento de que o que está acontecendo agora é o real. Né? Então, eu tenho um pouco mais de resistência em encarar algumas coisas que eu encarava normalmente após essa situação tá minimizando, tá mudando, e a gente poder estar retomando a nossa vida social, digamos assim. Uhum. E qual seria a sua dica para a gente tentar retomar a vida quando ela acontecer de uma forma melhor, usando as técnicas que você passou por motivação, fazendo uma rotina, mas tem alguma coisa assim, ou algo que poderia ajudar a gente a voltar? Aí tem mais uma pergunta aqui antes que suma. Crianças podem sofrer de ansiedade também? Depois, para você responder. Tá. Então, assim, acho que uma dica bem importante nessa é a gente tentar se manter não só produtivo, mas a gente tentar se manter criativo, né? De certa forma, se desafiar e tá fazendo coisas que às vezes que a gente julga que a gente não poderia fazer. Por quê? Às vezes, cuidar do carro, cuidar de uma planta, cuidar de desenhar, aprender uma coreografia, fazer alguma coisa nesse sentido, porque isso, de certa forma, questiona aquela certeza que a gente tem de eu não consigo, eu não posso, né? Eu sinto que eu estou criando alguma coisa e eu sinto que eu dou conta, né? Então isso questiona essa certeza ansiosa que eu tenho de que aquilo não vai ser possível, ou de que eu não vou conseguir. Às vezes eu não estou conseguindo por N fatores, mas é porque justamente aquilo. Eu tenho uma expectativa que eu quero entregar aqui. Eu estou conseguindo, mas eu entreguei aqui, eu já julgo que eu não consigo. A partir do momento que é uma coisa nova e que eu não tenho expectativa nenhuma, eu só tenho ganhos. Né? Então, o fato de eu estar fazendo coisas, me permitindo e me desafiando a fazer coisas novas, pode ajudar muito a questionar esse pensamento de eu não vou conseguir quando a gente sair dessa situação. Ah, legal. Muito boa. Então, a pergunta da Luísa: crianças podem sofrer de ansiedade também? Pode. Justamente por isso, assim, a criança, ela tem uma... A criança, de certa forma, ela é uma antena, né? Ela está absorvendo muita informação, só que para ela conseguir entender muita coisa ainda é difícil, né? Então, às vezes, assim, ela está ansiosa, mas justamente por estar observando uma movimentação, ou por não estar entendendo, não é? Então, pode acontecer sim, né? Então, assim, o que acontece, acho que a gente sempre indica, é tentar explicar, mesmo de uma maneira lúdica, né? Ou de tentar deixar
ou tentar deixar essa pessoa mais segura, essa criança mais segura no sentido de tá tudo bem, né? Assim, sim, está acontecendo algo, não é coisa da sua imaginação, porque senão fica muito aquele sentimento de eu sinto que algo está errado, mas estão me dizendo que está tudo certo. Né? Então, assim, deixar claro que sim, as coisas estão acontecendo, dependendo do que a criança consegue entender, tentar criar de uma maneira lúdica as mudanças, ou por que, que o pai está ansioso, por que, que a mãe está ansiosa, mas que está tudo bem, que não é responsabilidade dela, né? Mas pode acontecer sim, e existem maneiras de trabalhar, porque a criança também tem a sua expectativa, né? A criança também, ela tem mais desconhecido do que conhecido. Então pode acontecer, mas não que a gente não possa, de certa forma, introduzir esse tema para a criança também. Ah, legal. Algumas pessoas aqui estão dizendo, adorei as dicas. Eu acho que você não consegue ver aí, né, Fê? Eu não. Eu te chamei de Fefo, eu conheço o Felipe como Fefo, sempre chamei ele de Fefo e para mim veio natural agora falar. Então, o pessoal que está falando que adoraram as dicas, eu acredito que é isso. Foi como eu falei para a doutora Isabela, vai ficar aqui gravado na live por 24 horas. Nós vamos gravar esse vídeo, vamos colocar no YouTube, vamos colocar nas redes sociais, para as pessoas poderem, quem não pôde ver essa live, ouvir, que elas possam ouvir e repassar, talvez, para algumas pessoas que tenham dúvidas igual a gente. Porque eu estava conversando com muitas pessoas, todas elas tinham as mesmas dúvidas. Foi daí que a gente surgiu a ideia de a gente fazer esse bate-papo com vocês. Agradeço bastante, muito mesmo. Esse foi o primeiro projeto, a gente vai continuar. Muito obrigado desde já pela sua iniciativa e ajuda nesse momento. Eu que agradeço, espero que tenha sido, possa ter agregado aí para vocês. Claro que agregou e muito. Muito obrigada, um beijo grande. E daí essa semana nós temos mais uma, galera, ok? Temos mais uma essa semana com um outro tema que é super importante agora nesse momento.